Bruno Gimenez, antes da gente começar, a gente conversou aqui, você falou que hoje você não vai suavizar, que a gente vai falar de uma forma diferente para as pessoas terem o prazer também e o impacto de ouvir certas coisas que ficam debaixo do pano aí, por baixo do tapete. E aí tem uma frase no seu livro que você fala assim, que não há nada de nobre, né? De nobreza na pobreza. E para muitas pessoas isso pode doer, por exemplo, o trabalhador, o cara que paga boleto, o cara que vira à noite, o cara que não consegue dormir. Essa frase, você acha que pode trazer um impacto nessa pessoa? A pessoa pode se sentir, de repente, frustrada ao ouvir isso? Ao contrário, ela está trabalhando 4, 5 vezes mais do que o normal porque ela não quer pobreza. Ela está fazendo isso para honrar a família dela. Ela está fazendo isso para sair dessa dificuldade. Ao contrário, quanto mais energia, dedicação, doação desse trabalhador que está nos ouvindo, eu quero mais é que ele sinta esse impacto mesmo e que ele continue fazendo isso, porque força ele já tem. Nós estamos aqui para trazer direção. Porém, uma coisa que eu digo, não é esforço que faz uma pessoa ganhar mais dinheiro. Se fosse esforço, todos os estivadores ou pessoas que fazem trabalho braçal serão as pessoas mais ricas do mundo. Via de regra, jamais a melhor estratégia para prosperar é trabalhar mais, e sim trabalhar certo, alinhado. E eu quero justamente levar para essa pessoa que está nos vendo aqui, que está numa situação de trabalhar 3 empregos, 4 empregos, se doar, de dizer, você só precisa fazer um ajuste. E é para essa pessoa. Não tem nada de nobre de eu viver a pobreza, a não ser que seja uma decisão. Eu estive fazendo uma causa social no centro de São Paulo com os freis. E eles têm voto de castidade, de pobreza e de obediência. Isso é um voto da religião deles. E é lindo o que eles querem. Mas esse trabalhador, ele quer o filho estudando bem, ele quer morar numa casa boa, ele quer oferecer para o marido ou para a esposa algo decente. E isso é super nobre. Mas o cultuar a pobreza como algo de nobreza é que não é nobre. E isso que você falou está muito presente no dia a dia. As pessoas elas se esforçam mesmo para darem o melhor, muitas vezes, para o filho, para a família, mas elas se endividam. Elas entram num buraco sem fundo muitas vezes, e aí elas culpam o quê? Se não fosse o dinheiro, aí cai em controvérsia. Se não fosse o dinheiro, tudo estaria melhor. Mas a pessoa está indo atrás do dinheiro. Exato, o dinheiro é que nem um trauma, você vai dando atribuição emocional a ele. Mãe, eu quero tal coisa. Não, filho, a gente não tem dinheiro. Pai, eu quero tal coisa. Não tem dinheiro. Dependendo da idade, poxa, eu tinha que ir no médico, e se eu for no médico, eu resolvo. Não tem dinheiro. Ah, eu tô tomando chuva no ponto de ônibus, se eu tivesse dinheiro, eu não tomava chuva. O que a gente vai fazer? A gente vai transferindo ao dinheiro a responsabilidade. Mas o dinheiro é só um sensor. E, Fael, a minha missão é mostrar para as pessoas que existe um outro caminho em que o dinheiro está numa posição diferente. Dinheiro é sintoma de alinhamento. E a gente faz dinheiro por várias características. Número 1, por o quanto você é diferente, especial. Vivemos numa sociedade hoje que quer te colocar numa caixinha e fazer você ser igual a todo mundo. Outra coisa, o quanto você resolve problema. Vivemos numa sociedade hoje que não é focada em resolver problema. É focada em aparecer, é focada em organizar o caos. E número 3, o quanto você é substituível. Por exemplo, o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, ele é muito importante. O que ele faz resolve problemas. Mas se ele sair, quantos que entram no lugar dele? Então, se a gente não souber encontrar o que eu chamo de joia rara, é um dos códigos espirituais da riqueza, joia rara. Existe uma joia rara, que é em cada um, que é a autenticidade. O que é autenticidade? É o chamado. O que tem que estar falando em mim, que se eu viver, eu vou trazer uma coisa nova para o mundo, e eu vou entender como que eu organizo essa coisa nova para o mundo para que eu possa ganhar dinheiro com isso. A maior parte de nós só está focada em sobrevivência. E quando a gente está focado em sobrevivência, a gente não olha para quem nós somos em essência. O que nós vamos fazer aqui no mundo? Eu tenho para mim que a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar o chamado de vida delas. Porque quando você encontra a sua missão real, a prosperidade encontra você. Qual que é o erro que a gente faz? A gente tenta encontrar o dinheiro e a gente nunca encontra a missão. Quando a gente foca em encontrar a missão e esquece o dinheiro, também não dá certo. Que você conhece muitas pessoas nessa vibe. Não, o dinheiro não é bom, demoniza o dinheiro. Dinheiro é sintoma. O dinheiro não é raiz. O dinheiro é o fruto. Se está faltando dinheiro e a pessoa sente falta de dinheiro, ela tem que buscar dinheiro. Se ela faz muito dinheiro, mas ela não liga, beleza, ela tem que viver nos próprios termos dela. E nós vivemos uma sociedade que sem dinheiro a gente não faz nada. Sem dinheiro ninguém estava nos vendo, não tinha microfone, não tinha filmagem, não tinha eu e você aqui, não tinha roupa que nós estamos aqui. Eu acho que é um tabu que até você que está assistindo, tá?
Fala aqui nos comentários, qual é a tua relação com o dinheiro? Quando que você descobriu que é bom ter dinheiro? Tá? Coloca suas perguntas, porque depois o Bruno vai interagir aqui, como ele fez também no outro episódio que nós gravamos e que foi muito bem. Lembre-se de se inscrever, deixar o teu like e compartilhar para pessoas que muitas vezes precisam de um choque de realidade para que elas possam enxergar a vida de uma forma diferente. Então é super importante que você faça isso e tem aqui o clube de membros com vários benefícios, vídeos exclusivos, grupo exclusivo do WhatsApp, resumo das entrevistas, então também considera fazer parte do nosso clube de membros. Você falou um ponto que é assim, as pessoas não se consideram merecedoras, né, quando a gente conversou na outra entrevista. E a maioria das pessoas não se consideram prósperas. Se a gente perguntar, ela fala assim, não, eu não me considero próspero. Mas ela só olha por um fator, o papel, o dinheiro, o número, tá? E aí, isso envolve também muitas pessoas ditas religiosas, que estão bem espiritualmente na própria opinião, né? Estou dentro de uma religião, de um fundamento e me sinto bem. Mas há um incômodo em melhorar na fatia da prosperidade que se chama dinheiro. Então, por que essa fatia é tão incômoda? A fatia incômoda, vamos lá. Quando Jesus aparece no Sermão da Montanha, ele fala dos tesouros do céu e os tesouros da terra. Grande confusão. Ele fala que os tesouros do céu valem mais que os tesouros da terra, que a traça há de comer. Em nenhum momento ele fala, ignore, demonize ou faça mal. E a gente esse é o tesouro certo. Jesus colocou prioridade e hierarquia. Fael, quando a gente trabalha pelo dinheiro, quem manda na gente, quem é o nosso Senhor? O dinheiro. Quando a gente trabalha pela missão, quem é o nosso Senhor? Deus. Deus, eu sou teu canal, seu instrumento. É um enfermeiro, é um médico, é um, sei lá, um agricultor, um arquiteto, um motorista, como eu falei. A pessoa faz o que gosta, ela está servindo a quem? A Deus. Se ela faz só pelo dinheiro, quem que ela está servindo? Ela está servindo ao dinheiro. Então, a gente teve uma confusão e Jesus não falou que o dinheiro é ruim, ele só falou que na prioridade os tesouros do céu estão à frente. Aí eu vou pegar tem outras passagens, mas tem uma passagem que é Timóteo 6,10. E se você ler Timóteo 6,10 por algumas bíblias, é assustador que eu vou falar, está escrito lá. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se você pegar outras bíblias, sabe o que vai estar escrito? Então, a cobiça é a raiz de todo mal. Bíblias. Oferecidas à humanidade, falando de coisa diferente. Mesmo a passagem que diz que amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, essa mesma passagem, se você leu a passagem se você ler Timóteo inteiro, fica claro, não só nessa passagem, que ele não está falando de amor. Amor é uma coisa boa. Amor é a sintonia amante de tudo que é bom. Então ensinaram a gente que amar o dinheiro, ou seja, querer, gostar, é errado. Como é que a gente nasce? A gente nasce querendo o dinheiro para pagar as contas, mas quando ele vem, o seu inconsciente cria uma autossabotagem, o seu inconsciente cria um mecanismo para expulsar aquilo. A gente não fica doente quando está mal emocionalmente? Às vezes vem uma gripe que baixou a tua imunidade porque você ficou muito estressado semana passada. A gente sabe que fica doente do corpo porque antes a gente se estressou muito. É a mesma coisa. Imagina você aprendendo a vida inteira que você viu de fontes espirituais que dinheiro é a raiz de todo mal. Ou que os tesouros dos céus é o que valem. Não, os tesouros do céu valem mais e é a hierarquia. E a raiz de todo o mal da humanidade nunca foi o dinheiro, nem o amor ao dinheiro. A raiz de todo o mal da humanidade é o ego. E é por isso que ele chama de cobiça. E o que é o ego? Esse ser em nós que precisa de evolução constante. Faz todo sentido. Se a gente olhar para essas versões e falar, então o dinheiro pode ser um multiplicador, o dinheiro é um revelador. Se eu sou uma pessoa legal, com dinheiro eu sou mais legal. Se eu sou caridoso, com dinheiro eu sou mais caridoso. Agora adivinha, se eu sou uma pessoa péssima, com dinheiro eu sou péssimo. E sabe o que as pessoas não falam? Quando alguém é muito ruim, tem um ego muito desequilibrado, quando tem muito pouco dinheiro e vai para a miséria, também piora. Então veja bem, tanto na ausência do dinheiro quanto na presença do dinheiro, o que se corrompe é o caráter corruptivo. Quando o ser humano entender isso e começar, porque todo mundo que está nos vendo fala, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero férias, eu quero dinheiro guardado, todo mundo quer. Só que você tem o que eu chamo de aceitação biológica, ou neurodisposição financeira, que é a tese do meu trabalho, dos meus desafios, que eu faço desafios de 6, 7 dias com os alunos para desimpregnar, porque está no corpo. Então, por isso que às vezes a pessoa está prestes a fechar o negócio, prestes para a transição de carreira, prestes a ser promovida no trabalho e não consegue, ela treme, porque o corpo foi treinado com base religiosa, principalmente, porque quando é um amigo que fala, você fala,
Pô, agora, quando é um sacerdote, quando é um livro sagrado, você se vê assim, se eu for contra isso aqui, eu estou indo contra Deus. E quem que quer ir contra Deus? Então, hoje a gente fez uma coisa, Deus está aqui, o dinheiro está aqui. Enquanto que isso aqui está disfarçado, Deus está aqui, o espiritual, a luz está aqui, e aqui está o ego, a cobiça, o eu sombra. O que foi feito ao longo da vida foi atribuído ao eu sombra o dinheiro. Vê se isso é justo. Então é por isso que hoje o dinheiro é essa confusão, o dinheiro é esse tabu. E eu gosto de falar para chocar as pessoas. Você tem obrigação de ser rico. Qual é a sua meta? Eu quero ser rico. Se você for rico, você gera mais imposto, você ajuda mais pessoas, você mostra o caminho, você tem os melhores suplementos para o seu sangue ficar bom, você tem as melhores roupas para você se vestir bem, você tem o melhor acompanhamento, você pode vivenciar outras línguas, outros lugares, outras culturas. E quanto mais gente rica, mais serviço, mais contratação, mais pessoas. Uma pessoa que é próspera, ela tem 5, 6, 7 pessoas que trabalham para ela. Essas 5, 6, 7, 8, 10 pessoas que trabalham para ela, todas elas têm uma história de vida. Então, quando uma pessoa enriquece, ela leva muitas outras pessoas. Quando uma pessoa empobrece, ela leva muitas outras pessoas. É a mesma coisa a doença. Quando alguém está doente na família, todo o resto fica doente junto. Quando a gente está escasso na família, entre os amigos, todo o ambiente fica escasso. Se eu vou prosperando, eu vou elevando o ambiente. Agora, o que as pessoas têm que saber é por que elas querem prosperar e enriquecer. Enriquecer por mero acúmulo de riqueza, aí é Jesus dizendo os tesouros do céu e os tesouros da terra. Você enriqueceu somente pelos tesouros da terra. Sem os tesouros do céu, você vai se perder no caminho. É por isso que a gente vê tanto artista com tudo, mas em depressão. Alguns até acabam com a própria vida. Isso é super relevante porque a gente fala sobre crenças. Hoje está numa hype esse lance de resolver as crenças, né? Limpar a crença e tudo mais. Só que a gente vê que muitas pessoas elas ficam num duelo, né? Também, vou dar um exemplo. A crença limitante de que ela não vai enriquecer, porque lá na infância, no inconsciente dela, o pai dela enriqueceu, largou a família e foi morar com outra família. Entendeu? Deu um pé. Ou então é que o dinheiro causou brigas na família porque tinha um terreno e os irmãos pararam de se falar. Então, essas crenças são destruidoras, mas quais são as mais destruidoras que no cotidiano você observa que as pessoas estão fazendo sem perceber? Primeiro, são as crenças que demonizam o dinheiro e trazem para a ideia que dinheiro é uma coisa espiritualmente podre. E que ao você ter isso, você se purifica, você se suja. Então, quem quer ser sujo? Quem quer brigar com Deus? Até o ateu não quer brigar com Deus. Ele fala, não acredito em Deus, mas é melhor deixar quieto. E a segunda tipo de crença é toda a crença que diminui o teu poder e que coloca a tua responsabilidade no outro. Eu não tenho porque meu pai, eu não tenho porque o governo, eu não tenho porque estou velho, eu não tenho porque estou novo, eu não tenho porque eu sou alto, eu não tenho porque sou oriental, eu não posso porque eu sou ocidental. Toda a crença que traz para você diminuição de poder são as piores, são as destrutivas, porque ela faz o que com você? Ela te diminui como um demônio, como um monstro. E aí, por que essas crenças são assim? Alguém está interessado que você seja menos do que você é. E aí essas crenças, então, estão em todos os lugares. Os nossos avós repetiam para nós em momentos que eles estavam mal. Você nunca vai dar certo na vida mesmo. Acabei de falar com um empresário bem-sucedido que só deu um salto na vida dele porque perdoou o pai dele que falou, você é um projeto que não deu certo, você nunca vai conseguir isso e aquilo mesmo. Então, toda a crença que pega você, a tua luz esconde, ela te mata. E ela te põe num ponto de implorar. Como eu estou dizendo, eu estava falando com os freios franciscanos e eles estavam falando que essas pessoas são acostumadas a pedir, elas não sabem outra coisa, elas só sabem estender a mão e pedir. E que eles ensinam um pouquinho mais para elas. Imagina que a gente foi alvejado com um tipo de idealização que faz a gente se sentir menos, que não é capaz, que não pode, não consegue. Quem são as pessoas? Eu tenho um cliente que veio lá do Maranhão com mineração, ou das grotas do Rio Grande do Sul também com agricultura, e que um dia eles acordaram e falaram, eu posso, se alguém tem, eu posso. E eles conseguiram, sem estudo, sem educação, sem saber falar direito. Agora, se a gente começar a acreditar que a gente é menor do que a gente pode, aí, eu vou usar essa expressão, aí o mal venceu, aí o demônio venceu. Mas, infelizmente, quem é o demônio, cara? É o ego, é a ignorância. Se
o que a gente tem é pelo que a gente sabe. Veja, eu não preciso colocar um juiz na tua frente, eu não preciso colocar uma pessoa te chicoteando, eu já coloquei isso na tua cabeça. Então, todas as vezes que você almeja, você sonha uma coisa cara, você sonha uma coisa bonita, você sonha uma coisa legal, já vem na tua cabeça automaticamente como se fosse um ser. Quem você pensa que é? Sem esse estudo não dá. Sem isso não dá. E vão zoar com você. A pessoa nem expõe a ideia. Ela nem põe num papel. Ela já morreu ali. Então, toda crença que destrói a pessoa, coloca o poder dela para baixo, são as piores. E vamos falar sobre algum pulo do gato aí, porque eu vejo que às vezes a pessoa tá fazendo um tratamento, limpei minhas crenças, perdoei meu pai, Certo. perdoei minha mãe, segunda-feira vou lá, vou bater meu cartão e vou continuar na mesma vida. Vai. Então, limpar essas crenças é suficiente? Não. Qual que é o pulo do gato das pessoas que realmente limparam isso? Por favor, não acredite em tudo que estão falando na internet. Este livro aqui, ó, sou autor desse livro, aqui tem uma lista de 118 crenças. Eu estudei isso aqui, então não estou cuspindo no prato que eu comi. Só que crenças são só 33% do processo. Crença é só a base. Imagina o que são as crenças. É uma planta que o arquiteto e o engenheiro vão construir. Ei, o que nós vamos construir? Vamos construir uma casa de 2 andares. Beleza, excelente. Olha, essa coluna está no lugar errado. Se eu construir, vai cair. Ó, essa janela aqui não vai bater sol. Isso é crença, Rafael. Tá bom? Tá resolvido a tua vida? O que nós precisamos? Comprar material de construção, construir, gerir a obra. Se eu tenho uma arquitetura incrível, a crença é: não tem nada que me impeça a sonhar. Eu também posso, eu também mereço. Isso traz tudo para você? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é a ação. O que eu não estou fazendo que se eu fizesse eu mudaria tudo? Então, é por isso que hoje a gente fica crença, crença, crença. E quem está nos vendo, eu sou especialista em crenças, mas se você ficar só no padrão da crença, você não vai prosperar. E é isso que explica porque tanta gente com crença limitante é rico. Você já reparou para pensar? Se crença resolvesse tudo, por que você não conhece um monte de gente com crença escassa cheia da grana? Sim. Não é difícil perguntar. Você pode ir para qualquer pessoa, essa pessoa está cheia de crença. Mas por quê? Porque a ação supera a crença. E tem uma terceira coisa que supera a ação e supera a crença: continuidade. Então, se eu limpei crença hoje, amanhã eu tive ideia de um negócio, ou propor uma coisa no meu trabalho para ser promovido, ou se eu trabalho com vendas, eu tive um entendimento que eu tenho que fazer diferente. Isso daí, eu limpei crença, a criatividade brotou. Ela nasceu. É uma chaminha de um fósforo. Crença, o fósforo não pega. Limpou crença, o fósforo está aceso. O que acontece se eu segurar o fósforo por muito tempo sem fazer nada? Ele apaga e não adiantou nada. Então eu tenho que pegar esse fósforo e colocar em alguma coisa para pegar fogo. O que é? Um projeto, uma ideia, uma aula, uma visita, um bater na porta. Então, agora, limpou suas crenças? 3 coisas que eu posso fazer agora. Atitude, eu tenho que me mover. Trabalho com vendas, vou ligar para 3 pessoas, eu vou fazer isso aqui, o que eu vou agir? E por último, a gente veio aqui e a gente contou uma história desse podcast abençoado, que eu conheço vocês, porque eu há mais de, sei lá quantos, 2006, há 20 anos, eu conheci o Wagner e através do Wagner eu conheci vocês. Se eu não tivesse continuidade, estaríamos aqui? Não. Se a mãe da gente soubesse com 2 meses, assim, falasse assim, ó, a minha mãe, a sua mãe abençoada. Como é o nome da sua mãe? Wanda. Um beijo para dona Gosta Wanda. muito de você, inclusive. Ô, dona Wanda, um beijo. E um beijo para minha mãe, dona Vera, amor da minha vida. Sempre digo que se todo mundo tivesse a mãe que eu tenho, o mundo seria melhor. Aí eu falo para ela: mãe, obrigado por não ter desistido de mim no 2º mês. Quando começou a dar enjoo, não quero mais. Então, por que a gente nasceu, Fael? Porque dona Wanda e dona Vera, respectivamente, foram até o fim. E eu gosto de dizer que eu aprendi com uma senhora, dona Lindomar, que é de São Paulo, ela tinha um centro espírita na freguesia do Ó. Que pessoa importante para nós. Ela me ensinou a engravidar das coisas. Nunca falei isso ao vivo para ninguém. Vamos falar? Primeira vez, vamos lá então. Como uma pessoa pode engravidar de um sonho? Você vai imaginar, vai fazer uma oração, levar os pensamentos a Deus e vai falar: nesse momento, com a ajuda de Deus, eu engravido de um carro, uma casa, do emprego, e peço a Deus que me ajude nessa gestação. E aí você vai tratar todos os dias aquele sonho como uma gestação. E vai nascer. E eu engravidei do meu primeiro estágio, onde ninguém arrumava estágio, eu arrumei um que ganhava 3 vezes mais que os outros. Eu ganhei 3 salários mínimos no meu primeiro estágio, foi uma coisa. Outra coisa que eu consegui, eu queria muito sair do quartel, sair livre do quartel. Eu engravidei disso também.
Engravidei de um carro que eu tive, que era um Escort. Lembra do Escort? Foi um Escort. Esse era dos bons, né? Então, assim, engravide das coisas. É assim que você vai fazer. E por que engravidar? Vê se não faz sentido. Tem muita gente que fala, Bruno, eu sonhei ontem que eu estava grávida. Calma, a maior parte das vezes que alguém sonha que está grávida é um projeto novo. Sonhei que alguma coisa morreu. Calma. Muitas vezes é encerramento de ciclo. É muito comum. Então, você pode engravidar de uma coisa e daqui 2 anos você falar, Bruno, tá aqui meu filho. O que é seu filho? Minha empresa, meu carro, minha casa, meu corpo. Alguma coisa que você quis conseguir. Eu vou mostrar pro pessoal, porque esse livro aqui não é só a capa que é bonita. A capa é muito bonita, tava elogiando. Mas assim, o que tem aqui dentro é sensacional. Vou Esse é deixar o aqui livro, embaixo, tá? esse é o livro que... Eu tenho vários livros de prosperidade. Esse é o livro que eu resumi o que mudou minha vida. E eu ponho esse livro aí... Hoje eu faço um desafio de 6 dias explicando a pessoa e fazendo a limpeza, porque, Fael, adianta só limpar a crença? Não. Mas adianta fazer sem limpar a crença é aquela pessoa que tem prosperidade, mas está sempre sofrendo. Você que está em casa conhece aquela pessoa que tem dinheiro e fala, ai, eu acho que eu não posso. Você sabe que a pessoa é rica. Ai, custou barato, né? Aquela pessoa que está sofrendo por dinheiro. Então, essa pessoa aqui tem a ação, mas não tem a limpeza das crenças. Percebe que são... E tem aquela pessoa que fala assim, pô, em 2016 eu estava bem, agora eu estou mal. Alguma coisa falhou na consistência dela. Então, eu acredito num lema. Ontem eu dei uma palestra aqui em São Paulo, eu faço todo mundo ficar em pé e dançar. É assim, parece uns índios. Hoje, amanhã, depois. Se alguém aqui já assistiu uma palestra minha, já dançou comigo. Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Porque se não tiver essa consistência, eu e você não tínhamos nascido. Eu gostei disso, pessoal. Levanta e faz isso aí. Hoje, amanhã, depois. Agora, se você se inscrever nesse canal, se você estiver com a gente aqui, se você puder participar do meu desafio, se você der o like, daqui um mês você está aqui, assiste de novo, não falha. A consistência premia o longo prazo. Sempre. A consistência premia o longo prazo. E o que as pessoas querem? Curto prazo. Eu sei que quando as pessoas vêm assistir um podcast como esse, uma parte delas, sejam empresários, empresárias, médicos e advogados, também tem problema. Que estão precisando pagar folha de pagamento, estão precisando disso aqui, às vezes estão preocupados, precisam de dinheiro. Ou pode ser aquela pessoa que mal está com trabalho, mal tem um emprego para pagar as contas. É diferente as situações, mas a dor é a mesma. E eu sei que eu também precisei, pelo despertar do sofrimento insuportável que eu estava, onde eu aprendi sobre isso. Não deixe só para o dia do sofrimento. O dia do sofrimento tem que ser o fósforo. Aí apareceu 100 reais, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, que seja. A pessoa, opa, resolvi, não vou mais ver esses caras, não vou mais falar disso. Leve a prosperidade, o entendimento das leis naturais como algo que a gente aprendeu, como, por exemplo, sobre higiene. A gente sabe que é óbvio lavar as mãos para não pegar nenhuma bactéria na hora de comer. A gente sabe que a gente tem que fechar a casa para ninguém entrar. Sabe o óbvio do óbvio? O meu sonho, minha missão é levar para as pessoas a informação sobre a mentalidade e prosperidade, como se fosse uma coisa mínima que a gente ensina para as crianças. Com licença, por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que se o pai e a mãe conseguirem ensinar isso para os filhos, nós vamos ter uma geração de gente próspera. Porque a pior miséria que tem é a miséria mental. E antes da miséria física, material acontecer, é a miséria mental. Como eu disse, ontem com todos os... Eu não quero ser repetitivo nisso, mas foi um contraste muito grande. A gente chegava para doar o sanduíche, a água, a coberta, e alguns falavam, eu só quero uma oração, eu só quero conversar. E ontem eu fiquei chocado. Fiquei 3 horas e meia lá na Praça da Sé, na frente do pátio do colégio, aqui em São Paulo, quem conhece. E as pessoas queriam conversar, elas queriam falar. E ali você vê que ela só precisa de um estímulo, ela só precisa de um acompanhamento. E a maior parte de nós precisa de estímulo, que esse podcast seja isso. Mas só isso não dá, você vai ter que agir, você vai ter que fazer sua parte, você vai ter que ser vigilante com a tua prosperidade, pela tua família, pela tua vida, pelo país confuso que a gente está. Ninguém nesse momento, Fael, está fazendo um plano para você prosperar. Não tem um anjo da prosperidade ou o Exu do ouro fazendo um negócio para você. Não tem, quem faz é você. Se você decidir, o céu se mexe. E o que as pessoas querem é ficar e me dar o hack secreto. Tem uma frase mágica que atrai prosperidade? Tem. Se quiser, eu falo. Opa, agora é a hora, hein? Presta atenção, pessoal. Ó, vocês vão ter que prestar atenção. Só que assim, eu não quero enrolação. Essa é a frase que a pessoa vai fazer e vai dar resultado, vai achar dinheiro num casaco, vai aparecer um cliente. Você não pode viver dela. É para você sentir que ela funciona. Relaxa, respira. Tá? Eu vou falar. Vamos lá? Dinheiro que é meu vem para mim. Aí quando eu falo, imagina notas de $100, R$100 vindo para você como se voasse assim.
Dinheiro que é meu vem para mim, dinheiro que é meu vem para mim. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Vamos de novo. Dinheiro que é meu vem para mim. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Última vez. Dinheiro que é meu vem para mim. Imagine vindo. Abundância é vida. Sinta você indo em lugares, uma casa linda. Abundância é vida. O brilho do sol, os passarinhos, as árvores, as pessoas felizes, você fazendo o que gosta. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Eu estou no campo de energia do Criador e ele é próspero. Pode fazer isso todos os dias, antes de dormir, a hora que acordar. Depois volta aqui. O único presente que a gente quer, o único pagamento que a gente quer é que você volte aqui para inspirar mais pessoas. Porém, está falando aqui um professor, um professor de empresários, que o empresário, se ele ficar só na crença ou só na frase mágica, ele não abrir a porta da loja, ou não fizer apertar o botão da linha de produção para ligar, ou não receber o primeiro cliente, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Então, faça isso para te dar energia, para você sentir que você está num campo de prosperidade. Mas veio uma ideia, haja, porque muita gente não percebe que uma ideia é dinheiro. Uma ideia é dinheiro. Muitos que estão nos vendo já são milionários, mas ainda o dinheiro não veio. Só precisa continuar sendo milionário que o dinheiro vai manifestar. Eu vou de novo usar a expressão da gravidez. Não é só um pontinho que nasce. Se parar ali, se abortar, o que acontece? Interrompe. Aí precisa ir condensando e sedimentando matéria orgânica para aquela criança surgir. O espírito acopla. Há decisões com 1 mês, com 2 meses, com 4 meses, tem vários debates. Mas o espírito acopla e aí a vida vem. A maior parte das pessoas, elas oscilam. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. E aí, na lei da atração, é assim. Você começa a aglutinar matéria ao seu redor. Através de uma atração magnética. Pouca gente entende. Só que a partir do momento que você briga, você fala, acho que não é para mim. Nesse momento, começa tudo de novo. É um castelo de cartas. Saiu da frequência, ele derruba. A gente tem como mexer, Fael. Tem como arrumar. Existem programações que a gente tem. É como se fosse um ajuste de rádio. Existem hábitos que a gente tem, existem ambientes que a gente tem, existem crenças religiosas terrivelmente poderosas, crenças de autoestima terrivelmente poderosas. E a gente tem que acoplar tudo isso. E a maior parte das pessoas não consegue, não é porque são incompetentes, é porque simplesmente não tem alguém para acompanhar e apoiar. É muito mais simples do que parece prosperar. Por que quem está nos vendo já viu tantos vídeos ou entrevistas parecidas com a minha, contigo? Acharam legal, fizeram um dia, depois apagou. Porque não tiveram um acompanhamento, uma continuidade. Eu aprendi a cozinhar feijão com a minha mãe. Mãe, como é que tá o feijão? Filho, você não sabe fazer. Espera aí, a mãe vai fazer. Ah, entendi. Outro dia. Ah, acho que agora eu tô confiante. Posso fazer hoje? Não, hoje não, ainda não. Amanhã. Amanhã, fiz. Não, espera aí, você vai queimar. Vai, arruma. Beleza, aí, dá pra ir. E aí, mãe, como que vai o feijão? Mais ou menos. Amanhã vamos de novo. Vamos lá. Aí eu começo com a minha mãe. Resumo da história. Filho, faz hoje sozinho. Fiz. Tá bom. Amanhã faz de novo. Fiz. Puta, hoje tá bom. Check. Parabéns. É assim, não é a maior parte das coisas. Os orientais sabem disso. Nós não. Eu quero ver um vídeo na internet e por causa disso eu tenho que entender prosperidade por minha conta. Cara, a gente estuda inglês a vida inteira com professores olhando pessoas e não fica bom. Ou uma outra língua. A gente vai para academia, precisa de um professor ensinando a gente. Por que que esse assunto abençoado eu tenho que saber sozinho? De onde que tiraram isso? A gente aprendeu educação com o pai, com a mãe, com os amigos. A gente aprende piada com os outros. É mais simples do que parece. E vamos colocar um tempo aqui para pessoal, para a pessoa colocar um alarme e voltar aqui. Quanto tempo você acha que é legal a pessoa fazer isso? O exercício da frase mágica, uma semana. Vai ter gente que vai ter resultado hoje. Então ponha lá o alarme para você voltar aqui e dar seu relato também, né, pessoal? Vamos lá. Eu tenho uma coisa séria para dizer, que algumas pessoas vão ridicularizar e outras vão entender. Não é para todo mundo, mas no meu estudo, 60% tem dinheiro escondido na aura. 60% de pessoas têm dinheiro escondido na aura. Pensa numa represa. Ela está fechada, tem água do outro lado. Certo? Se eu abrir a represa, o que vai acontecer? O que é essa represa? Os padrões de não aceitação, de não merecimento. Eu vou explicar. Um dia eu fui fazer um passeio, era um passeio meio espiritual. Eu fiquei tão feliz com o trabalho da voluntária, era uma voluntária guia. Eu falei, eu posso fazer uma doação pelo seu dia? Ela, pelo amor de Deus, não, isso aqui é sua doação. Então eu posso fazer pela causa? Não, pelo amor de Deus, não quero. O que é? Essa é uma pessoa com tanta crença religiosa
que ela não percebeu que ela poderia falar, olha, meu trabalho é doado, eu agradeço. Você pode doar para alguém, você pode levar, eu vou ficar feliz. Ela ia continuar falando o que ela acredita. O dinheiro não foi para o bolso dela porque ela não quer o problema dela, mas poderia ter ido para outra pessoa, eu podia ajudar. O que ela fez? Ela reteu. A maior parte de nós não acha que pode. Mas já merece. Já é bom, já fez muito pelo outro, já fez muito por si. E o campo de aproximação, de fator de atração que eu falo, tá na aura da pessoa. Só que é como se fosse uma cebola com várias camadas. Na última camada tem uma barreira. E essa camada está junto com o que a gente chama de neurodisposição. Ela está travando. Quando a pessoa começa a fazer essa trava, o que ela faz? Abre a porta e vem. Então a pessoa já é dela o que eu estou falando que ela pode. Não foi o meu exercício que fez ela conquistar dinheiro, ela já conquistou. Só que ela não está abrindo a porta para o dinheiro entrar. E tem muita gente que tem dinheiro escondido na aura. Se fizesse esse exercício, vai falar assim, Bruno, é impressionante, eu tinha R$300 escondido na aura. Eu vou dar um exemplo. Uma restituição do imposto de renda que faz 3 anos, uma parte lá que não veio. Uma causa na justiça que está esperando há 5 anos. Um reconhecimento, uma pessoa que pegou dinheiro emprestado e não pagou. Esse dinheiro já é da pessoa? Mas por que não está vindo? Porque ela não está alinhada. Ela está cheia de represas. Ela não diz que o dinheiro é dela também, né? Entende? E outra, às vezes a pessoa encontra R$300 num paletó que estava 8 anos guardado, nem se dava conta, o dinheiro estava lá. Quer ver outra coisa? Muitas vezes alguém quer dar um presente para você. Ela chega na casa dela e fala, nossa, eu tô com esse piano aqui e eu não vou ficar mais esse piano. E eu quero alguém que valorize. Aí ela lembra daquele músico que estava precisando de um piano. Como é que isso acontece? Porque veio na mente da doadora o doador certo. O que é o doador certo? É alguém sem barreiras. Quem que é o doador errado? Desculpa, quem é o receptor errado? É aquele que quer um monte de coisa, mas entre ele e o universo tem barreiras. Não posso, não é para mim, não mereço, não consigo. Quem sou eu nessa vida? Eu sou isso, aquilo. Meu pai disse aquilo, minha mãe disse aquilo, o universo diz aquilo. Quem é dessa cor de pele não pode. Quem é desse olho puxado não consegue. Quem é assim é burro. Quem é assim é errado. Mulher ou homem. Isso tudo está na gente, cara. Por isso, você, nós todos temos dinheiro escondido na aura. Se eu achar que com um padrão de crença meu hoje de manhã, de tarde tem um telefonema, tem um cliente, tem alguém que fala, tem um presente que você recebe. Como que as pessoas vão perceber que já está funcionando? É muito rápido. Um vizinho te deu uma fruta, alguém te elogiou, já é sinal de que você está recebendo, você está recebedor do universo. Você já é recipiente. Isso é verdade. Por exemplo, as pessoas dizem que não querem o dinheiro, tal, que não se preocupam com isso. Mas se fizer um teste, você pegar R$100 numa praça e falar, achei esse dinheiro no chão, de quem que é? Todo mundo vai pleitear. É meu, né? Rafael, dá para fazer uma revolução na vida financeira e próspera de uma pessoa em uma semana ou menos. Dá para fazer uma revolução em padrões da infância, da atualidade, em níveis de merecimento que as pessoas confundem, em crenças limitantes, em ajuste de metas e entender por que não tem. Em armadilhas. Por exemplo, a pessoa tem algumas armadilhas na casa dela que ela não sabe. Vou dar só um exemplo. Tem boleto pendurado na geladeira? Isso tem muita gente que tem. Pelo princípio da autossugestão, quando está escrito em algum lugar na sua casa, contas a pagar, o que eu vejo, eu acredito, eu replico. O que eu vejo, eu acredito, eu replico. Hoje, dica essencial. Eu vou dar 3 dicas idiotas agora que qualquer pessoa pode fazer em casa e vai sentir diferença. Número 1, tire boleto da geladeira. Número 2, pasta no computador ou pasta no celular ou uma caixa. Nunca mais é contas pagas. É bênçãos pagas. Tá bom? E número 3, muito bobo, vai espalhar notas pela casa. Vai espalhar notas, e tem que ser de verdade. Põe uma nota de 100 na gaveta da roupa íntima. Bruno, mas se eu tivesse uma nota de 100, você vai ter. Põe uma nota de 100 na geladeira, no lugar desse boleto. Na minha casa tem uma nota de 100 e um imãzinho. O que você está fazendo? Não, mas se eu puser dinheiro em casa, eles pegam. É exatamente por isso que você não tem dinheiro. Você vai ter que achar um caminho, nem que seja no seu quarto, para falar assim, isso aqui é abundante. Isso aqui é normal para mim. Eu não estou falando do seu racional, estou falando do seu inconsciente. Você vai começar a ser íntimo com o dinheiro. O que é um corpo estranho no nosso organismo? É algo que é para ser combatido. Então, qualquer coisa estranha no nosso sangue é um combate. Quando eu entendo que o dinheiro é estranho, eu quase nunca o vejo. Quando eu vejo que eu preciso fazer é combater. Eu preciso gastar, preciso usar, preciso pegar. Isso muda a vida. 3 dicas idiota.
Muito bom. Aqui nós temos um totem xamânico, É né? delícia ver isso aí, né? É isso, né? E várias culturas fazem isso. Então, assim, a gente vai voltar na questão do pecado, porque Tá. a gente está no mundo ocidental que as pessoas elas não estão ligadas, vamos dizer, no xamanismo em maioria, não estão ligadas em culturas ancestrais, mas estão ligadas na Bíblia, estão Tá. ligadas, que também é ancestral, que também é antigo, mas ficou como um livro de cabeceira para a maioria das pessoas. E aí tem uma frase muito forte na sua obra que fala assim, que pecado é se contentar com pouco. E isso é muito forte porque a maioria das pessoas tem a Bíblia como um livro, inclusive que é para muitos como anti-riqueza, né? Sim. Eu não acho que a Bíblia é anti-riqueza. Acho que, infelizmente, as pessoas que interpretaram a Bíblia vieram elas próprias afetadas. Então, você entende que se você der um alimento bom para a pessoa fazer uma cozinha, fazer uma comida, mas o cozinheiro for ruim e ele estraga o alimento bom, você já estragou alguma receita? Várias. Então, certo, o que eu vejo é que as pessoas estão estragando a receita. Eu não vou dizer que a Bíblia não tem suas incoerências, nós vivemos uma realidade que temos Bíblia de 88 livros, de 78 livros, 73 livros, de 66 livros, alguma coisa não fecha, então eu não posso dizer que é universal. Mas ali nós temos uma linguagem que se a pessoa olhar e estudar com o mínimo de discernimento, ela evolui na vida, e não é só prosperidade. Porque a primeira coisa que a Bíblia traz, principalmente a partir do Novo Testamento, ela traz uma mensagem de libertação, de amor, de identidade, e isso tudo purifica o ser e ajuda ele a prosperar. Então, óbvio que a Bíblia é um livro de prosperidade. Agora, nós temos pessoas que aprenderam com pessoas, que viveram com pessoas, e essas pessoas foram aumentando o ego, o medo, a vaidade, a tristeza, as coisas todas, e quiseram manipular. Então, a verdade é o seguinte, eu tenho que falar sobre isso. A humanidade não é próspera porque nós vivemos dentro de um contexto de uma grande conspiração que não quer que você prospere. Ela quer que você tenha o mínimo para você sobreviver e precisar pedir. Porque quanto mais pessoas precisam pedir, mais uma minoria inescrupulosa pode aparecer como senhores ou senhoras que mandam em tudo. E tudo que eu vou falar agora, você tem que assistir inteiro daqui para frente, senão não vai fazer sentido. Há muito tempo atrás, era tudo uma bagunça, principalmente do ponto de vista espiritual. Aí vem o movimento religioso que fala, vamos botar ordem nessa bagaça. 50% disso foi incrível, deu organização, deu estrutura, uma estrutura que é uma das mais importantes do mundo para várias coisas, mas grande parte disso era manipulação. Peraí, esse povo está desorientado, eu preciso manipular as massas. Como é que se faz isso? Circuito da autodependência. Existe um demônio forte que está além de você. Você não dá conta sozinho, você é pouco. Existe um Salvador. Tira Jesus dessa história. Jesus não tem nada a ver com isso, tá? É humano. Se puser Jesus na história, lascou a minha explicação. Existe um grande mal que você não dá conta sozinho. Calma que eu tenho um Salvador. Mas Salvador está onde? Aqui. Nome disso? Religião. Na Idade Média começa. O que eu preciso? Eu preciso controlar as massas. Para eu controlar as massas, tem que ter um grande mal maior que a pessoa. Que não dá conta sozinho e tem um Salvador. Segura. O tempo passa, vai indo para lá e para cá. Na Grécia, as policeis, a ideia de que o político é o próprio ser humano, o próprio cidadão. Eles entendem que na religião está funcionando muito bem isso há muito tempo. Aí o que vem? Existe um grande problema. Saúde, educação, saneamento básico. Você não dá conta sozinho. Existe um Salvador. Vota em mim. Forte, né? É forte. Agora tem mais um. 1970 começa a explodir a indústria farmacêutica. Ao invés da gente ter dor de cabeça, fazer um pano quente no sol ou tomar um chá de hortelã, a gente começa a ter a praticidade de pegar um envelope e fazer assim, uma cartela de remédio, tomar enquanto fala no telefone. Oi, tudo bem? Não é. O que não sei o que é? Eu tô aqui. Nem pensa porque está com dor de cabeça. Isso é legal, comodismo, mas a gente ficou viciado nisso. Resposta pronta. A indústria farmacêutica vem. Existe um vilão. E eu vou falar quais são. Virose, suidade e genético. Existe um vilão. Você não dá conta. Existe um salvador. É a mesma estrutura. E qual que é o problema disso? Eu chamo de grande conspiração. Onde você vai estar. Existe um vilão, você é pequeno, tem uma salvação. O que isso fez com a gente ao longo da história? Nos diminuiu. Fez a gente esperar a salvação. Isso significa no dia a dia, quando eu aposentar, eu faço. Quando meu filho sair de casa, eu faço. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. A gente fica sempre esperando algo que vem nos salvar.
E aí vem o que eu chamo de cereja do bolo nefasto. A mídia entendeu isso bem antes da gente. E quem é que manda na mídia, Fael? A mídia geral, a mídia de massa. Quem é que manda, você sabe? As marcas. Quem manda na mídia não é o governo. Quem manda na mídia são as massas. E eu vou explicar. Né? Eu sou um patrocinador de uma empresa de celular ou de uma empresa de roupa esportiva. Eu quero que mais gente compre de mim. Onde eu vou anunciar? Onde tem pouca audiência ou onde tem muita? Onde tem muita. Então, as mídias, elas querem onde tem audiência para anunciar, para todo mundo ver. Aí o que aconteceu? Os canais de TV perceberam, eu tenho que ter audiência. Como que eu atraio audiência? Trabalhando 6 emoções básicas, e elas estão aqui nesse livro. Esse livro aqui explica por que eu não era rico, por que eu não era próspero, por que eu tinha vergonha de falar que eu era rico. Eu chamo de cereja do bolo nefasto. E aí aqui vai aparecer as 6 emoções básicas que a mídia trabalha o tempo inteiro. A mídia trabalha o tempo inteiro com aversão. Que nojo que ele fez isso. Que nojo que... quando faz isso, ganhou a tua emoção. Ganhou a tua emoção, você fica assistindo. Quer ver outra coisa que a mídia faz? Raiva. Outra coisa, injustiça. Instalaram nova praça de pedágio na BR, não, que absurdo. Então, a indignação, a injustiça, tudo pensado. Eu já tive programa de TV dentro de um jornal na Serra Gaúcha. O quadro é 9-1. Então, a mídia de massa, ela não noticia. Ela não noticia. Noticiar é falar tudo o que está acontecendo. Ela traz notícias que têm uma carga emocional pesada para você sentir raiva, aversão, nojo, irritação, vergonha, insatisfação, emoções viscerais. O que a emoção visceral faz? Tira o racional e você fala, meu Deus, que isso aqui eu dou conta. Quem é que lembra o 11 de setembro? Eu sei que eu estou mais velho, né? Tem gente que talvez não lembre. 11 de setembro, todo mundo sabe onde estava. Uma coisa ruim que aconteceu, quem é que... Porque a emoção ruim, o medo principalmente, conecta, passa o anúncio. Então, infelizmente, na época daquela doença que nós tivemos, não vou falar o nome aqui, que matou muita gente, as TVs ficavam falando tantos mortos, ficavam contando tantos mortos. Qual era a ideia daquilo? Você ficava olhando quanto que tem. Eu liguei a minha televisão alguns dias em casa, eu falei, o que eu estou fazendo? Sai a razão. Então, aqui está uma grande conspiração. Essa grande conspiração pegou você emocionalmente, você precisa de um salvador, está preso. E por isso, eu quero dizer, existe na política lado luz? Existe. Existe na medicina, desculpa, na indústria farmacêutica lado luz? É claro. Existe na religião lado luz? É claro. O que eu quero dizer é que existe uma minoria inescrupulosa que fez isso pensado. E eu encontrei todos os padrões. Como que a gente quebra esse padrão? Cara, dá trabalho. Você precisa fazer um intensivo. Esse intensivo é alguns dias. Eu antes tentava fazer em 2 dias, eu já entendi que não dá. A pessoa aparece um dinheirinho e ela acha que está resolvido. Não dá. Inclusive, eu tenho um desafio. Eu gostaria de falar para quem está nos vendo. E eu dá trabalho, porque eu fico 6 dias. Todos os dias, a pessoa sai outra. A cabeça muda, o dinheiro aparece. Tem gente que tem dinheiro, revela dinheiro no segundo dia. Tem um cliente novo, libera grana. Tem gente que uma coisa que estava perdida, ideias, porque prosperidade é a ideia milionária. A pessoa acorda e fala, caramba, tem um terreno da avó ali parado, ninguém está usando. Ou vou estava pensando em fazer um festivalzinho aqui de música, aí eu pôr uns food truck. A pessoa com ideia, ela alavanca. Isso é verdadeira prosperidade. E umas coisas que eu queria falar para quem está assistindo, presta atenção nisso que ele está falando. Desde que a gente se conheceu, a gente pegou uma amizade, a gente conversa praticamente amigo aí, desde criancinha, né? Todos os dias a gente bate um papo aí. O Bruno já me deu várias dicas de coisas que ele está falando aqui, mas mais aprofundadas. Quem ficar até o final vai ter a oportunidade, que eu estou aplicando e estou vendo um resultado gigantesco. Então, se eu estou aplicando e estou vendo um resultado, você vai aplicar e vai ter resultado também. É simples, a matemática é essa. Então, aproveita, fica até o final, que vai ter coisa muito boa aqui para a gente poder compartilhar com você que está assistindo. Eu quero muito que a gente possa vir de novo aqui, se você me aceitar de novo, né? Porque agora eu já estou abusado. Se você me aceitar de novo, eu quero muito fazer um desafio. Quem que está aqui, que vai voltar no próximo episódio, contar que aprendeu as técnicas, fez um desafio, qualquer que seja, e vai falar, mudou aqui, mudou ali. É isso que eu gostaria de ver. Eu tenho esse chamado, porque para mim a escassez financeira, ela me humilhou muito. Ela me fez eu ser uma pessoa que eu não sou. Eu, graças a Deus, não falei com ninguém. Mas ela me fez eu me afastar de Deus de um jeito, de não ter a leveza, de acordar sofrendo, de dormir sofrendo, de estar o dia sofrendo.
Sabe, não parava de pensar nisso. Meu Deus, o que deu errado? Por que tá ruim? Não tem dinheiro para pagar a conta. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? E agora? Putz, como é que a pessoa... Eu ficava aquilo que era um inferno dentro da sua cabeça. Quando eu saí disso, eu despertei, eu levantei essa bandeira. Só que eu entendi, Fael, que não dá para ser suave. Ai, olha, veja. Cara, prosperidade é uma decisão violenta. Prosperar é uma decisão violenta. Eu vou explicar. Você tem que ser violento com padrões errados. Você tem que ser violento com novas ações. Você tem que ser violento com crenças limitantes. Por exemplo, um amigo meu que é próspero falou, pô, vai para São Paulo, tem que visitar os pobres. Eu falei, não vou visitar os pobres, eu vou na ação social. Mas meus amigos pobres eu não visito, eu só visito os ricos. Tem algum rico para me indicar? Ele, opa, esqueci. Não, vai para São Paulo, vai visitar os amigos pobres. Eu falei, pode marcar a data. Entende que é uma piadinha do dia a dia? Você tem que ser violento com isso. Quando eu quero dizer, é que você não pode mais aceitar antigos padrões. Ah, a gente é pobre, mas é limpinho. A gente é feliz e é limpinho. Ah, quem não faz parcela não tem nada. Se um dia precisar fazer parcela, faço. Não fala quem não faz. Olha a condicional. Eu tenho um monte de coisa parcelada, um monte de coisa financiada. A gente vai crescendo, vai alavancando, vai mexendo, dinheiro daqui, pega daqui, faz ali. Aí você vai crescendo, não tenho medo de fazer nada disso. Mas eu não acho que quem não tem parcela não faço nada. Eu posso um monte de coisa, compro um monte de coisa à vista. Então tem que mudar essa linguagem, eu chamo vocabulário da prosperidade. Existe o vocabulário da prosperidade. Posso te falar um exemplo simples do vocabulário da prosperidade? Manda brasa e vamos anotar, pessoal. Número 1, admire como se fosse seu o sucesso dos teus amigos. Se alguém chegar para você e falar, Fael, troquei de carro, mas eu quero ver, que beleza é essa? Você merece, meu amigo, nem que seja meio forçado. Tá? Nem que seja meio forçado. Então, número 1, admirar o sucesso das pessoas. Você faz lá, que demais, você sempre mereceu, é muito legal ver os amigos, e você vai comemorar como se fosse seu. Uhul, vai comemorar, que o teu amigo vai ficar constrangido. Número 2, nunca diga, não é para mim, nunca diga, não é para o meu bico, ou para o seu filho, é para os ricos, fala, eu posso, eu mereço, eu sou digno, eu tenho direito. Ok? Quando você olhar uma coisa e fala, eu posso, eu mereço, eu sou digno, eu tenho direito. Muitas pessoas não vão acreditar, então eu vou dar o terceiro item do vocabulário da riqueza e da prosperidade. Ah, vamos para a praia, vamos para o Caribe. A pessoa fala, Bruno, nunca fui aqui para Santos, para Praia Grande, como é que eu vou para o Caribe? Entende que o cérebro não aceita? Então eu vou dar um jeito de enganar o cérebro contra essa reação. Seria bom a gente ir para o Caribe amanhã, as famílias todas reunidas, sem se preocupar com grana? Seria bom? Perfeito. Seria bom você ter uma casa 3 vezes maior, ainda que você seja grato com a sua? Seria bom? Seria bom. Seria bom você poder escolher uma casa melhor? Seria bom você ter o triplo de grana na conta? Tem gente que fala, mas, Bruno, eu estou devendo dinheiro. Seria bom ter 10 milhões guardados para você investir e pensar? Seria bom? Excelente. Ficou mais leve? Você não pensou condicional. Então use o poder do seria bom ser. Seria bom ser. Coloca aqui nos comentários. Seria bom ser. Hoje é só pedrada aqui, né? Só pedrada. Eu te prometi, né? Seria bom ser que esse episódio formasse os próximos 100 milionários do mundo. Daqui 10 anos a gente visse, 100 milionários foram formados no Filhos do Todo, na entrevista que nós fizemos com o Bruno Gimenez, que nós trouxemos isso aqui. Seria bom ser? Escrevam aí no chat. Seria bom ser daqui 10 anos, daqui 1 ano eu fosse um milionário. Seria bom ser se eu tivesse tudo em paz no mês que vem. Seria bom ser. E eu vejo que tem a criatividade do seria bom ser, né? Vem muitas pluralidades de possibilidades. Por isso que eu falo, pessoal, escreve aí, porque às vezes o seria bom ser que você escreveu inspira um seria bom para outra pessoa. Eu vou provar que tem gente prosperando enquanto nos assiste, ou tem gente que não prosperou nada enquanto nos assiste. Pode ser? Claro, vamos lá. Então eu vou fazer um teste. Se você já está nos assistindo há alguns minutos, se você está prosperando desde que começou o episódio ou não. Sabe por quê? A expectativa positiva é a semente da prosperidade. Sabe o que constrói a prosperidade? Essa expectativa positiva, esse sentimento de, putz, descobri um negócio bom, acho que eu vou fazer isso. Percebe que é uma esperança, mas uma esperança prática. Quem está nos vendo, está com mais expectativa, o episódio está fazendo bem, já entrou na prosperidade. O que não pode fazer? Baixar. Tem que continuar aglutinando. Eu posso, eu consigo, seria bom ser. Porque a pessoa chega para você e te oferece um negócio. O que você vai dizer? Nunca diga isso se você quiser ter muito dinheiro na vida. Sabe o que é? Se você quiser ter muito dinheiro na vida e conquistar o que você quer, passo a passo, nos seus próprios termos, nunca diga o que eu vou te falar. Quem diz isso, se rala. Que é, não tenho dinheiro.
Nunca você vai falar não tenho dinheiro para algo. Então, Bruno, o que você vai dizer? Nossa, eu estou trabalhando nisso aí. Estou me preparando para isso. Estou alinhando minhas finanças. Percebe como ao invés de eu pegar e dar um soco contra, eu pego o nenê e dou uma nanada? Ó, vê um negócio, meu Deus, não tem dinheiro para isso. Um lado do teu cérebro já reclama, fala, não tem dinheiro para isso, isso é muito caro para mim. O outro você fala, nossa, eu não estou preparado nesse momento, mas vou começar a me preparar. Não é algo que está na minha hora, mas eu vou começar a arrumar isso. Nunca diga não tem dinheiro, fechou? Diga, estou me cuidando para isso. Vou começar a dar uma mexida. Eu estou ensinando dicas aqui, que a gente faz em 6, 7 dias, para as pessoas verem que a aceitação biológica dela, o corpo tem que mudar. Não adianta ler crença limitante. Aí ela vai acordar de manhã e falar, quer saber, hoje eu vou fazer uma faxina. Essa é uma outra coisa boa de se mexer. Faz um grande faxinão em casa. Dá uma olhada nas coisas que você não usa e que não serve mais. O que sobrou, vende. Ah, mas eu não preciso vender, eu posso doar. Não, tem que treinar a venda. Venda barato. Você vai mexendo coisas que... O seguinte, as pessoas que prosperaram, que têm dinheiro e são felizes, elas têm um conjunto de habilidades. Em inglês a gente fala shadow someone. Se você espelhar alguém, o que ela faz, você tem mais chance de ter prosperidade. É o que eu venho fazendo há mais de 20 anos. Eu vou espelhar quem? Uma mistura de um grande empresário com Jesus. Aí eu pego o lado espiritual de Jesus, eu pego o lado do grande empresário. E confronto. Pô, quando Jesus chega nessa história, isso aqui cai fora, mas isso mantém. E eu faço isso, estou te contando, é um segredo meu. Eu faço isso há muitos anos. Eu junto os grandes mestres espirituais com os grandes mestres do capitalismo. E aí eu falo, o que sai daqui? Sai os códigos espirituais da riqueza. É algo que é dinheiro, é prosperidade alinhado com Deus. Vamos falar agora o mantra para você começar a ter certeza que nunca você vai ser ganancioso. Que você vai prosperar, mas com Deus. Posso falar? É assim, ó. Eu quero e quero com Deus. Eu quero e quero com Deus. E aí, se a pessoa pode, o Deus dela deu um nome diferente, tudo bem. Ah, quero aquele negócio. Eu quero e quero com Deus. Eu quero aquela casa. Eu quero e quero com Deus. Eu quero aquele aumento. Eu quero e quero com Deus. Se estiver na possibilidade, não fizer mal para ela, vai ter. E por fim, eu sou o bem no caminho do bem. Eu sou a porta que Deus abriu e ninguém pode fechar. Eu quero e quero com Deus. Eu sou o bem no caminho do bem. Eu sou a porta que Deus abriu e ninguém pode fechar. É bom, né? Excelente, perfeito. E aí você falou algo muito forte, que as pessoas decidem, as pessoas escolhem serem prósperas, serem ricas. Só que aí o cara que não tá rico, ele fala, peraí, Bruno, você tá falando que eu escolhi ser pobre, eu nasci pobre, eu nunca tive nada, e você quer me falar que eu escolhi isso? Não, eu não acho que a pessoa escolheu a pobreza. Isso aí é para chamar atenção na internet, não acho. Eu acho que escolheram por ela, esse que é o problema. Eu não acredito em vitimização. Tá? Até porque eu tenho um patamar, uma vida reencarnacionista, eu estudo muito a psicoterapia reencarnacionista, e eu acho que a gente vem nesta vida para curar padrões que a gente nasce. Isso justifica porque quem tem mais de um filho, criado pelos mesmos pais, personalidades tão diferentes. Mas isso aqui é assunto para outro dia, deve ter episódio aqui, as pessoas podem assistir. O que eu acredito é que eu quero do erro um mestre bondoso, e erros e acertos são margens do mesmo caminho. Eu acho que toda situação, abusiva ou não, é semente de algo melhor. Inclusive, Napoleão Hill, que é um dos grandes mestres dessa área, fala disso. Então, o que eu quero dizer é que você nasce numa realidade, e essa realidade é a sua escola. Algumas pessoas ficam naquela escola e repetem de ano e ficam ali. Outras pessoas querem ir para um próximo nível. O que a pessoa precisa é decidir se ela quer sair da condição que ela está. E essa decisão, ela é difícil, não só porque ela tem que estudar coisas novas. Porque lembra que eu falei que prosperar é uma decisão, é uma atitude violenta? Óbvio que é para chamar atenção. Você tem que ser violento com padrões, pensamentos, sentimentos, grupos. O que mais influencia a prosperidade, número 1. Eu quero, não sei como. Consegue isso, eu quero, decidir que eu quero. Aí depois, eu tenho que agir condizente com isso que eu quero. A minha vida mudou quando eu estava quebrado financeiramente, me ajoelhei perante Deus e falei, olha, vou resumir a história. Você é minha testemunha, meu pai. Eu vou prosperar, eu vou aprender, nem que seja a última coisa que eu vou fazer. Eu não falei que eu ia trabalhar muito, eu não falei que eu ia passar os outros para trás, eu não falei que eu ia acabar com o meu corpo, eu falei que eu ia descobrir como é que enriquecer. Se a pessoa tomar essa decisão, toma a decisão agora de enriquecer, de prosperar. E quero com Deus. Faz sentido? Bom, eu já estou dando o limite, eu não quero de qualquer jeito. A partir disso, é isso que eu falo, essa decisão de achar que quer e merece a riqueza.
Agora, se você sabe o que eu estou falando, estudou o que eu estou falando, teve acesso a esse podcast e não está fazendo nada, aí você está decidindo a pobreza. Quando a pessoa não conhece, não sabe que não sabe, ela não decidiu não. Ela está no desconhecimento. O que você tem é pelo que você conhece. Mas agora que ela sabe que ela pode tomar uma decisão e assim ainda não quer tomar decisão, aí ela decidiu ficar pobre ou escassa. E eu falo pobre, é rico para ser rápido, mas eu estou falando de tanto... A maior parte dos meus clientes são servidores públicos, professores, empresários de pequenos e médios negócios que tem uma vida, que quer ter um filho, quer ter um segundo carro, quer ter um filho, não pode ter, quer ter um pet, não pode ter. Ou eu acabei de pegar um motorista agora que sempre faz serviço para mim, ele falou, cara, tá difícil demais, eu tô tendo que cortar serviço em casa. É a primeira vez que a gente cortou a Netflix. Estamos sem Netflix. Então são pessoas que viajam, que às vezes vão para fora, que têm posses, tem pessoas que estão começando a carreira, são pessoas que fazem um trabalho que odeiam e ganham bem, e esse dinheiro vai embora. É o ser humano normal. São grandes empresas que tem sempre lá um líder, um dono da empresa, que numa mudança de mentalidade, ele vê que ele está colocando miséria na empresa e ele acha que ele está economizando no caixa. Eu chamo de mentalidade calculadora. A mentalidade para ganhar dinheiro não é só de calculadora 1 mais 1 é 2. Eu tinha um carro que eu vendi um caro, peguei a diferença no troco e comprei um barato. Eu odiava tanto aquele carro que foi o carro que eu bati de frente. Então eu peguei um dinheiro e esse dinheiro, ele não me adiantou nada, porque eu peguei um carro que eu odiava, eu chamei isso é conta burra. É economia burra, não faça economia burra. Tem coisas que, talvez o colchão da sua casa, a pessoa está economizando no colchão, está economizando na mesa, é o lugar errado de economizar. Você tem que economizar naquilo que é fútil, agora aquilo que te faz bem. Então hoje o trabalho que eu faço, principalmente com o empresário, existe uma mentalidade de escassez sua, que não adianta o dinheiro que você ganhe, ele vai te arrebentar. Porque você é escasso. Isso todo mundo pode mudar. Então, essa é a decisão. Viu o que nós estamos falando? Tá, depois da decisão que eu tenho que fazer, aí eu tenho que agir num conjunto de coisas. Vocabulário da prosperidade, algumas atitudes, autenticidade, os 8 códigos, o desafio de 6 dias. Vai mostrando para a pessoa próximo. Gente, tudo que existe sobre dinheiro, prosperidade e finanças no mundo foi ensinado para nós por pessoas cheias de crenças, de bloqueios. Nós somos uma geração brasileira, se for em outros países é diferente, que está aprendendo que pode sonhar com riqueza, com dinheiro, que não é sujo. Os ricos que eu tenho amizade são pessoas magnânimas. Mas quando eu era quebrado, eu achava que rico era gente ruim. E hoje eu posso te garantir que essas são as melhores pessoas que eu vejo. Isso quer dizer que 100% dos ricos são pessoas boas? Claro que não. Mas o T. Harv Eker... Não, o T. Harv Eker, isso. Ele fez o do Segredos da Mente Milionária, fez uma pesquisa que mostra que a taxa de integridade aumenta à medida que a condição social aumenta. Então, quanto mais rico, mais íntegro. Isso é pesquisa. Quanto mais rico, mais íntegro. Quanto mais grana a pessoa tem, menos ela se desvia. Então, contrariando tudo que ensinaram para nós, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais íntegro a gente vai ser. Isso é muito interessante porque são exercícios diários, né? Antes de eu ler algumas perguntas que normalmente chegam quando a gente fala sobre esse tema, sabe que geram muitas perguntas e questionamentos, as pessoas colocam. E você já deu um boom de informações para as pessoas que agora já começam a se movimentar. Eu percebo que as pessoas ficam agitadas, às vezes, querendo começar a fazer. Só que às vezes não sabem por onde começar. Então, a pessoa que está assistindo, a Dona Maria, o seu João, todo mundo que está assistindo aí, tem que dar um primeiro passo. Tem. Acordou amanhã, foi dormir empolgado. O que você considera um primeiro passo para a pessoa que decidiu, tá? O Bruno trouxe algo que me deu um despertar. A primeira coisa que ela tem que decidir, tá? Eu vou te dizer 2 coisas. Uma, que quem não quiser ouvir o que eu vou falar, e a segunda é quem quiser ouvir o que eu vou falar. Tem 2 caminhos, Fael. Tem o caminho mais demorado e tem o caminho mais rápido. Eu fui para o caminho mais demorado. Como foi? Sozinho. Qual é o caminho mais rápido? Com ajuda. Então a primeira coisa que eu falo é: peça ajuda de quem pode te ajudar. O que é mentor? Alguém que já chegou onde você quer chegar. Não é mentor espiritual. Conhece o caminho e sabe te ensinar. Já conquistou o que você conquistou, ou o que você quer conquistar, e tem legitimidade, histórico e método, porque quantos mentores você conhece que não sabem ensinar? E método para te ensinar também. Esse é o melhor caminho, eu digo sempre. Se você achar um mentor sobre uma área que você quer aprender,
A pessoa está aprendendo sobre ortomolecular, ela está aprendendo sobre suplementação e neuropeptídeo, estou inventando, tá? Quem é melhor disso? Eu vou aprender com ele, essa pessoa vai canalizar 10, 15 anos de vida para mim. Ah, mas é caro, é nada, é o mais barato que tem. Agora, existe o jeito mais demorado, mais caro, mas também tem, que é sozinho. Aí vão 2 pontos. A primeira coisa, você vai acordar de manhã cedo um dia, vai erguer as mãos para cima, se ajoelhar no chão e falar, eu decido por uma vida de prosperidade, eu vou fazer tudo que tivesse que ser feito para eu prosperar e viver essa prosperidade. Ajoelhado no chão com os dedos para cima. Fisiologia da decisão. E depois disso, ela vai ter que garimpar. Esse garimpar significa, vou para a internet, eu tenho que estudar alguma coisa. Qual caminho eu vou? Então, o que eu digo, quando a pessoa vai sozinha, na minha opinião, é tipo a guerra do espermatozoide. É um quinquilhão que vai, só um ganha. Às vezes, 2 ganhos e nasce gêmeos. E aí eu te digo, se você soubesse que você tem chance 1 em 1 bilhão de conseguir, ou você tem uma chance de 70% de conseguir, qual dos dois você ia investir? Tem que ser uma Tá, mas essa probabilidade aqui, maior, mas né? essa de 1 em 1 bilhão é de graça. Eu não preciso contratar ninguém. E essa aqui eu tenho que pagar. Qual que é mais caro? Eu demorei anos, acidente, sinais de Deus, raquetada do universo. Hoje eu ensino alunos em 6, 7 dias a fazer uma grande revolução. Aí eu te pergunto, qual que é mais barato? Pois é. A de graça é a barata? Pergunta que eu estou te fazendo, estou te entrevistando agora, posso? Abusado. Se for 1 em 1 bilhão, A de graça é a sai barata? caríssimo. E aí, Gabi, a de graça é a barata ou a paga é a cara? Exatamente, a gente inverte os valores aí. Claro que tá cheio de enrolão no mundo, na internet, e gente querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, claro. Mas lembra, quais são os critérios de um mentor? Conhece, tem legitimidade, tem lastro, tem credenciais. O que é credencial do mentor? Os trabalhos que ele faz, as pessoas que ele ajuda, livros, publicações, aulas, conteúdos, histórico, pessoas que já ajudou, conhece, tem legitimidade, sabe, aí essa pessoa te cobra para te ajudar. Certo? Esse é um mentor, tem legitimidade. Qual que é mais barato? Então, hoje, uma das grandes mudanças que eu fiz, Bruno, qual é a coisa que se você pudesse voltar 15 anos atrás e fazer tudo diferente, você faria? Eu não me arrependo de nada, mas é o que eu faria. Contrataria mentor. Eu era orgulhoso, cara, eu queria fazer tudo sozinho, eu vou por minha conta, eu gosto de estudar. É incrível, eu gosto de tempo. Mentor encurta tempo, te tira de drama e acelera resultado. Ponto. Você gosta disso? Você quer que agora? A maior parte das pessoas que assistem o nosso programa são pessoas de mais de 25 anos. Então você quer prosperar, você quer para o ano que vem, para você ir para a Bahia, pegar um final de semana, você quer para daqui 5 dias começar a olhar um carro novo, você quer para daqui um ano, 2 anos ter uma vida legal, morar onde você gosta, você não quer para daqui 20 anos. Eu não tenho filhos, eu dediquei a minha vida a isso, eu fui ler livros que ninguém conhece, eu fui entrevistar empresários ricos, eu fiz coisa que ninguém imagina que eu fiz, porque eu tinha, ou você tem dinheiro, ou você tem tempo. Se você não tem tempo e não tem dinheiro, alguma coisa está errada. Se você tem dinheiro e não tem tempo, está mais ou menos, tá? Eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Então eu comecei a entrevistar, fazer coisas e fui ver. A maior parte das pessoas aprende, prospera, depois se lascar. Hoje não precisa ser assim. E é por isso que tem inteligência artificial, é o conhecimento. Quantos episódios como esse mudam a vida de uma pessoa? Essa é a minha opinião. Decidir se você quer ir sozinho. A resposta objetiva. Decida se você quer sozinho, mais demorado e mais caro, mas também pode chegar, só que com riscos de não chegar. Se você é procrastinador, não vai conseguir. Eu não vou passar a mão, eu não vou passar a régua, como é que chama? Passar a mão hoje, né? Passar um pano. Não vou passar um pano, obrigado. Desistir para você já aconteceu outras vezes? Já. Você procrastina? Já. Você tem preguiça? Tem dificuldade de terminar o que começa? Eu vou ensinar, faça isso, aquilo, não vai fazer. Ok, você é o tipo da pessoa que precisa de ajuda. A melhor coisa que tem é quem escolhe quem você vai ajudar. Faz a sua coleção de critério. Combina comigo? É aquela pessoa. É a coisa mais barata a ser feita. É o que eu faço. É o que eu faço. E o que eu estava pensando outro dia, refletindo, como era difícil na nossa adolescência achar coisa boa. Não tinha. Não tinha internet. Hoje, se você clicar aqui, se qualquer um clicar aqui, como ficar rico, provavelmente vai cair num vídeo seu lá. Tem muita gente que ensina como ficar rico investindo, né? Não, mas assim, dentro desse aspecto de espiritualidade. Espiritualidade. Antes, pô, cara, era quase que uma ordem secreta. Você tinha que ir numa reunião aqui e a pessoa não bastava querer, ela tinha que estar no lugar certo, procurar o certo. Dona Lindomar me ensinou esse segredo, né, que depois eu pedi autorização dela para colocar numa apostila, quando ela era viva ainda, ela me ensinou esse segredo, pediu para não contar para ninguém, engravidar. Aí depois eu tive liberação. Era assim, era de pupilo para mestre, aquela coisa. Né? Era verdade. Hermético, né? Hermeticamente fechado, é verdade.
Eu vou fazer algumas perguntas que eu Vai lá. tenho certeza que aparecem em outros, mas eu tenho certeza que algumas pessoas iriam também escrever aqui, que aparecem em conteúdos quando a gente fala Tá, sobre se o pessoal ficar prosperidade. até o fim, eu vou pegar minha carteira ali e eu vou pegar o que eu tenho na minha carteira, para nunca faltar dinheiro. Pode ser? Opa, maravilhoso. Eu pego eu posso pegar minha carteira ali? Claro, vai lá enquanto Tá. eu já idealizo Eu vou a primeira pegar aqui. pergunta aqui, ó. Então, ele tá pegando a carteira, esse é o momento, compartilhe esse vídeo, pessoal. Coloca esse vídeo à disposição de várias pessoas. Eu tenho certeza que você lembrou de 3 pessoas que precisam tomar, muitas vezes, um balde de água fria, mas que vá trazer um conforto posterior. Então, manda para essas pessoas, para que essas pessoas também possam despertar. Porque o que é bom para você é bom para o outro também. O que você quer para você de bom, poxa, coloca à disposição das outras pessoas. Bruno já pegou a carteira. Eu vou deixar para depois, tá? Daqui a pouco vai rolar isso aí, vai ser legal também. Tô curioso, tá, pessoal? A pergunta é, já que a gente falou sobre crenças, sobre religião, sobre fé, sobre tudo. Eu rezo, eu peço, eu faço tudo o que dizem que é certo. Sou uma boa pessoa e mesmo assim o dinheiro nunca sobra. Às vezes penso que Deus esqueceu de mim. Por que comigo não funciona? Muito bom, porque o dinheiro tem algumas leis. O fato da pessoa rezar e fazer tudo direitinho não significa que ela vai prosperar, significa que é uma parte boa. O dinheiro tem 4 forças, Fael: ganhar, gastar, poupar e investir. E isso é o material. O dinheiro tem o lado energético, quântico, que é as crenças, o desejo, mas tem o lado prático. Não adianta nada se eu não tiver um trabalho que valha mais. Então, eu sou professor, eu ganho 2 a 3 mil ou 4 mil reais por mês. Se você continuar trabalhando como professor com o seu trabalho, as pessoas vão dizer quanto que você vale. Eu sempre digo, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é a Dilma, não é o Fernando Henrique, nem o Sarney, hein? Da época que eu comecei, 86. Sarney é das entrega a antigas. idade. Eu sempre disse, não é o presidente que vai definir quanto eu ganho. Não é o meu chefe que vai definir quanto eu ganho. Meu chefe é Deus. Então, a pessoa faz tudo bem porque é só uma parte, ficou faltando outras. Agora, eu tenho que achar minha autenticidade, agora eu tenho que mudar meus hábitos, agora eu tenho que me mover. O fato da pessoa fazer tudo certinho, é tudo certinho na cabeça dela. Esse pouco que ajuda, ela está fazendo certinho, tem mais um outro monte. Gente, aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei. Essa pessoa está falando por quê? Porque tem um monte de coisa que você não sabe. Tem que se mover, tem que agir. Eu não gosto de viajar muito. Não sei se eu já te falei isso. Você não gosta de viajar? Não. E a última vez que eu tive aqui, eu acho que falei fora do ar. Eu tive uma intuição que eu tinha que aparecer nos podcasts, porque não é justo que eu ficar só no meu canal do YouTube, não é justo que eu ficar só para meus alunos, que eu tenho que sair. Aí eu, vou. Aí eu, depois que eu tô feliz, tá? Mas eu sou acomodado de ficar em casa, eu não gosto de viajar, eu não tenho acomodação nenhuma para. Não sou acomodado para trabalhar, mas para viajar, para sair, eu sou meio difícil eu sair. Você grava vários vídeos no seu espaço lá, né? Então você tem que romper. Lembra que eu falei? Prosperidade é uma ruptura violenta. Quais hábitos que eu tenho que mudar? Quais coisas que tem que fazer? Muitas vezes essa pessoa tem um sonho e nunca foi atrás, porque ela tem entendimento que dinheiro eu ganho trabalhando e ganhando algo em troca. Dinheiro a gente ganha vivendo um chamado e transformando em servir. O servir monetiza. Ganhar, monetizar, servir. Essa é a lógica. Então a lógica do dinheiro dessa pessoa está dinheiro centrado. E a lógica da verdadeira prosperidade é chamado centrado. É o seu chamado, do seu chamado tem um servir, do teu servir tem um monetizar. É isso. E o chamado servir e monetizar é tesouro da terra. Porque ninguém vai aos tesouros do céu se não dominar tesouros da terra. Essa é a charada do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não demoniza, ainda mais Jesus vai demonizar alguma coisa. Ele não fala mal dos tesouros da terra. Só que uma pessoa que está angustiada com as contas, uma pessoa que está triste e infeliz com baixa autoestima, ela vai viver o tesouro dos céus? Nunca. Vamos pensar em termos espirituais, um monte de gente vem aqui. Uma pessoa que está com mal, angustiada, ela vai desencarnar, ela vai para o astral superior? Vai ou não, Fael? Vai ficar no lodo. Vai ficar. Então você vê que se eu não dominar o tesouro da terra, eu não encontro o tesouro do céu, é um com o outro. A pessoa tem que mudar e abrir a cabeça para o pragmatismo. O pragmatismo é fazer. A resposta é fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, a hora que tem que ser feita. Essa pergunta é a mais clássica entre os meus alunos. Eu faço de tudo. Não faz. Fazer o que tem que ser feito. Uma mudança. Às vezes, encerrar um ciclo de um casamento. Às vezes, perdoar um pai, um filho. Às vezes, sair do trabalho e empreender. A pessoa já sabe. Às vezes, viver a chamado dela.
fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, porque a gente quer fazer do nosso jeito, na hora que tem que ser feito. As pessoas dizem, quando eu aposentar, quando meus filhos crescerem, quando meu marido tá coisa, quando minha esposa, não é isso. É pragmatismo. Então, o dinheiro tem o lado energético, vibracional, crenças e o pragmatismo. Ganhar, gastar, poupar, investir, guardar o dinheiro, economizar, investir, trabalhar, gostar de mexer com dinheiro. Uma coisa que eu não gostava, ainda não é a coisa que eu mais amo, mas aprendi a fazer, porque preciso fazer. Colocar isso como algo normal, né? Tem uma outra pergunta aqui que é boa. Vou fazer mais uma aqui. Tá boas perguntas hoje. E essa aqui, ó, é assim. Toda vez que eu penso em ganhar mais, bate uma culpa esquisita. Como se querer dinheiro fosse uma coisa suja, sabe? Aí eu me seguro e continuo no mesmo lugar. Isso é normal? Normal. Bom, vamos tentar explicar isso daqui. Em primeiro lugar, o novo gera resistência. Segundo lugar, o novo faz o cérebro gastar energia. Ele não quer que você gaste energia. Então ele te mantém onde você está. Não interessa se você vai ganhar dinheiro, se vai ser bom para o ser. Você se mexer é gasto de energia. Gasto de energia é perigo de morte. Então o cérebro é o maior elemento procrastinador, em primeiro lugar. Segundo lugar, agora eu estou com uma pesquisa muito recente na minha mão. Existem estudos de Harvard sobre neurônios e tal, mas eu não vou falar desse. Eu vou falar de uma Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Ela fala que quando você está pensando em preocupação, você ofusca todo o outro resto. E não tem como, preocupado, pensar em prosperidade. Se você está sintonizado em algo, você, por exclusão, tira todo o resto. Então não tem como uma pessoa cheia de problema prosperar. E essa é a barreira que a gente tem que vencer. Como eu, cheio de problema, passo a não sofrer com os problemas. Agora, por que a pessoa não consegue? Porque o problema está em nível celular. Ele está no corpo. Então é por isso que às vezes a pessoa vai num evento no final de semana, ela chega energizada, ela escuta uma meditação, fala, eu vou ao corpo dela. A inteligência de cada célula fala, nananina, não. E isso tem uma pesquisa para dizer que o cérebro ancorou o que eles chamam de sofrimento financeiro. Todo o sofrimento que a gente já viveu sobre dinheiro na vida está registrado no cérebro. E ele adotou isso como sofrimento ou não. E as células. Então, quando você quer prosperar, o teu corpo se comporta como se comporta na cicatrização. Toda vez que você cortar, vai cicatrizar sem você pensar, certo? A mesma coisa vai acontecer se do nada você começar a ganhar 30% a mais do que você ganha. Se você tiver uma chance 50% maior que você consegue, sabe o que o teu cérebro vai falar? Não. Isso aqui é inseguro. Isso aqui fugiu da faixa. Tal qual a cicatrização, ele te traz de novo. E começa a brigar. Então é um mecanismo de defesa, porque você programou mal a sua máquina. Esse é o ponto. Por isso, quando eu falo do desafio de 6 dias, eu preciso de alguns dias para ir usando as técnicas que eu trabalho para ir mudando isso. Senão você tem o que a gente chama de autossabotagem. Racionalmente eu quero isso, mas o meu corpo e o meu inconsciente não quer isso aqui. E eles têm um motivo, eu só tenho que falar para eles, é esse, o motivo tá errado, é esse. E, cara, não adianta ficar ouvindo ondinha bineural, ou mesmo hipnose solta, não resolve, não é assim. Eu vejo que na internet as pessoas falam muito o que quem está em casa quer ouvir, hoje a gente não poupou. Eu adoraria falar para vocês, escute só, isso está resolvido. Não resolve, é um trabalho de continuidade. Na minha cabeça, eu tentei já ajudar meus alunos em 2 dias e 1 dia. Eles melhoram, mas não resolve. Então a gente tem que falar qual que é. Chegou o médico, você está numa sala de cirurgia lá esperando um parente, fez a cirurgia. Você quer ouvir a verdade. Doutor, ele tem chance? Não tem? Olha, ele tem chance, mas o pós-operatório vai ser complicadíssimo. Você quer que o médico diga a real. Eu estou agindo assim na minha vida. Eu vou dizer a real. É possível, todo mundo consegue. Nós vamos colecionar histórias. Mas é preciso levar com seriedade. Quando um dia você pensou em ter filho e aí veio aquele bebê no teu colo e você falou assim, agora eu tenho que cuidar. Agora vamos junto. Não é? É isso que a pessoa tem que entender com a prosperidade. É um casamento. Mas aí vale a pena ou não vale? Tem o lado ruim? Tem o lado dor? Tem o lado sofrimento, preocupação? Tem. Mas é a compensação. É a mesma coisa. A gente tem que entender isso. Eu achei muito importante essa resposta. O Bruno já está segurando a carteira aqui, ele vai mostrar. Calma, pessoal, vamos fazer um tchan, né? Eu estou dando uma de João Kleber aqui. Vai dar uma de João Kleber aqui, mas eu vou fazer mais uma pergunta antes, depois eu posso dar uma de Marília Gabriela, fazer um bate-bola com você, um jogo rápido. Vamos. Como é que é? Um jogo rápido. Vai vir até, né? A pergunta é, isso aqui eu acho que é uma crença complicada, o lance da humildade. Tá aqui, ó. Eu sempre me achei uma pessoa humilde,
Me contento com o que tenho. Só que ultimamente está parecendo mais uma prisão do que uma qualidade. Me contentar tá me travando? Que pergunta maravilhosa, olha, parabéns. É porque ela confundiu, isso não é humildade, isso é minusvalia, isso é baixa autoestima. Humildade vem de humus, que significa terra, que é pés no chão. Então, o que é humildade? Eu sei quem eu sou, sei dos meus defeitos, eu chamo de vulnerável governante. Quando você for vulnerável, seja o vulnerável governante. A pessoa fala, pô, eu tô mal, cara, eu tô muito, não sei o quê. Eu te falei. Eu só falei que eu tô mal, eu não tô me entregando as cordas. Isso é o vulnerável governante. Não tem problema ser vulnerável governante, claro, se você sangrar perto de tubarão, já sabe o que vai acontecer. Tome cuidado contra quem você é vulnerável. Mas o caso de quem fez a pergunta é a pessoa que confundiu a humildade com menos-valia. O que ela tem não tem nada de humildade. Inclusive, não é humilde. Humildade é saber quem ela é. Se ela fosse humilde, ela sabia quem ela é, do que ela é feita, o que ela pode. Jesus chegou e espantou os vendilhões do templo. Ele foi humilde naquela hora. Ele sabia quem ele era, pelo que ele estava batalhando. Então, quando eu sou arrogante e falo, você tem que ser rico, é estranho que eu vou dizer, mas eu estou sendo humilde. Eu sei quem eu sou, sei que isso é minha bandeira, isso é minha missão. Eu quero ajudar o Brasil, principalmente, a prosperar. Eu quero ajudar aquelas pessoas, eu conheço os profissionais, eu vejo esse vendedor de rua. Quando eu olho esse vendedor de rua, eu falo, isso vai dar certo. O roedor de osso, porque hoje nós estamos vivendo a era dos Enzos, né, que é um nome lindo, mas é essa geração que não está a fim de trabalhar. Inclusive, lá no Luz da Serra, eu queria te convidar para a gente ser sócio num projeto novo, que é um negócio grande, um business. É uma escola. Eu quero mudar essa característica dos Enzos e dar uma ajuda para eles, porque no meio dos Enzos tem um outro bom. Eu tenho vários Enzos lá que trabalham comigo, mas a gente fez o exorcismo. Então, eu estou pensando em fazer uma escola de exorcismo, que é tirar esse estado Enzo interior. Gostei disso. E arrumar. O que vocês vão ser sócio ou não? Vai ensinar eles a trocar um chuveiro? E ensinar a trocar o chuveiro, uma resistência de chuveiro. Uma resistência de chuveiro. Maravilhoso. Ensinar a levar o lixo lá fora, né? Ensinar essas coisas aí. Ensinar que não é na hora, que as pessoas demoram para responder, que não é no tempo do WhatsApp. Então, cara, eu acredito do fundo do coração que nós temos pessoas roedoras de osso. Sabe o que é roedor de osso? É aquele que vai até o último, sabe? Aquele roedor de osso é a pessoa dedicada, e tá cheio de gente dedicada que só precisa de uma direção. Só precisa agora, para mudar, é preciso romper. E alguns têm que romper o lugar que mora, a cidade que mora, os convívios que tem, as atitudes que tem, as pessoas que convivem, os hábitos, e as pessoas não querem mudar. Então esse que é o problema. Se você quiser mudar, você consegue prosperar. Muito bom, gostei disso, hein? Vai dar uma grana, hein, ensinar os Enzos, hein, cara? Vai, o que você acha? A gente vai prosperar muito. Viu? Ideias novas, é assim que precisa. Exatamente. Os projetos vêm assim, ideias milionárias. Ideias milionárias. Vou fazer então esse isso ou aquilo com você, daí Vamos a lá. gente faz a técnica da carteira aí, tá? Bruno, vamos lá então. Ganhar menos fazendo o que ama ou ganhar muito fazendo o que faz bem, mas que não ama? Vai ganhar menos fazendo o que ama. Porém, essas perguntas são sacanas, hein, o apresentador? Dá para... Isso também é uma crença limitante. Eu quero a metade. Eu quero ganhar muito fazendo o que amo. Muito bom. Ensinar prosperidade de graça para alcançar mais gente ou cobrar caro porque o que é gratuito ninguém aplica? Em cada fase da minha vida é um deles. Os dois. Eu acredito assim, ande com os reis e sirva os plebeus, sabe? Ande com os reis para aprender, para crescer, para evoluir, para ter o dinheiro para ajudar quem é massa. Eu nunca vou me esquecer, o cristianismo fala muito disso. Os apóstolos, eles estavam, principalmente Paulo e Pedro, que não estavam juntos, né? Eles têm uma experiência rápida que eles ficam anos longe, daí se encontram, eles vão fazer uma espécie de revisão se eles estão pregando o cristianismo como era para pregar. E um não se mete muito no trabalho do outro, só que só falam assim, só não esqueça dos pobres. O que eu vou te falar? Quem quer voar anda com as águias. Tem gente que se eu não fizer gratuito nunca vai ter acesso. Agora eu vou te falar. Quem que evolui? Não tem, eu tô abrindo o coração. Evolui quem paga. É impressionante. Quanto mais caro as pessoas pagam, mais as pessoas evoluem. Por quê? Quando eu estou pagando mais, eu estou me comprometendo mais. Não estou falando de safadeza de dízimo. Ninguém pega esse corte para isso. Eu estou falando de você pagar por um treino, uma transformação, um negócio, um investimento, uma mentoria, um acompanhamento sério e real, para ficar bem claro. Porque você já deve ter visto alguns pregadores inescrupulosos, porque tem pregador do bem e de luz, falando que tem que ter ofertas incríveis, e não é assim, isso é barganha, isso aí é o que é, não é disso que eu estou falando. Agora, os dois.
Eu tenho programas de 110 mil reais por ano e tenho um monte de conteúdo gratuito como esse, que a gente faz com amor. Quem está vendo sabe. Ah, tem pessoas que podem comprar o meu desafio, que é um preço bem acessível. Tem pessoas que podem querer a minha mentoria individual, que é um preço mais caro. Então, tem caminho para todo mundo. Agora, eu acho, para todo mundo que tem dificuldade de vender, dificuldade de cobrar, que a melhor forma de você ajudar um cliente é vendendo uma coisa boa para ele. A melhor forma de você ajudar uma pessoa, a melhor forma, eu disse, a mais rápida, é você colocando tudo que você tem de bom. E isso normalmente tem que cobrar. Eu ajudo gratuitamente? Sim, eu faço 70 vídeos por mês. Ajudo muito. Se você perguntar, Bruno, eu tenho uma pessoa aqui, dinheiro não é problema. Qual é a melhor forma de eu ajudar ela? Vamos supor que eu não ganhasse, mas só qual é a melhor forma de ganhar? Cara, se você pagar pelo programa, eu vou dar atenção para você, eu vou trazer meus métodos, eu vou trazer tudo. É isso que as pessoas têm que entender, sabe? Sacana demais, ô Maria Gabriela da espiritualidade. Já que você colocou essa daí, né, eu já vou amarrar com uma outra aqui, ó. Doar generosamente, hoje ganhando pouco, essa é boa. Ou reter e reinvestir tudo até poder doar 10 vezes Não, mais. não, ganhar a primeira. Doar, mesmo que pouco. Porque é isso que vai te fazer um dia doar muito. Não tem nenhuma dúvida. A pessoa olha e fala assim, o quê? Você vem me ensinar caridade? Eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou doar para alguém? Então eu vou doar tempo. Se a pessoa está mal, devendo todo mundo, é aí que ela tem que começar a doar. Pode doar tempo, pode doar dinheiro, pode doar coisa parada, pode doar habilidade, pode doar atenção. Então, se você fizer o primeiro, um dia vai ter o segundo. Não vem com essa de reter, não, não. Muito bom. E vamos para o momento que as pessoas estão esperando, então. Eu amo, né? hein? Hoje nós abrimos aqui, tem algumas. Vamos para o manual de dicas idiotas que põe muito dinheiro na tua vida. Essa daqui é a carteira. Então, dica idiota número 1. Tenha sempre as maiores notas na carteira. Ah, mas eu não posso andar, tem que ter pelo menos. Eu não tinha de duzentão. R$100, amo essa nota. E ó, eu tenho uma de 100 euros aqui. Essa aqui vale com uns 600 Essa reais. vale uns 600 pila. Então eu preciso, vale, né? Aí, ó. Aí, sim. Gabi, porque eu preciso olhar para a carteira e falar, eu tenho. Eu preciso olhar, eu tenho, tá? E agora eu vou pegar esse aqui. Não é para olhar para a carteira e falar, ó, eu não posso andar porque se me roubarem. Uhum. É o que a pessoa fala, olha a escassez que ela está jogando. Eu sei que pode acontecer, mas tem que ter um dinheiro. Tem que ter um dinheiro. Sabe? Então, aquele dinheiro que você olha e fala, eu tenho, eu posso, tá bom? Isso dá lastro, muda a tua vibração. E a outra coisa, essa aqui escrita à minha mão. Você vai fazer no tamanho de um cartão de crédito e eu vou falar que as pessoas vão anotar. Beleza? Mas antes, eu posso falar do meu desafio que a gente está fazendo? Claro, sem dúvida. Eu queria dizer a todo mundo, e aquela pergunta que você fez cabe bem aqui. Eu tenho na minha audiência pessoas multimilionárias. Eu tenho agora, recentemente, um que está perto do bi. E esse que está perto do bi é uma pessoa que só pensa em Deus, ajuda todo mundo e veio do absoluto nada. Mal sabe falar, a comunicação dele é pesada. E é uma pessoa admirável. De múltiplas empresas, eu não vou dar mais detalhe. E tem pessoas que estão começando agora. Então, eu quero que as pessoas saibam que é decisão. E a gente ajuda da melhor maneira possível. Mas uma coisa que eu sei é que quando eu faço de graça, eu espanto uma pessoa bacana, o engenheiro da Faria Lima aí, um cara que trabalha na Faria Lima, aqui no São Paulo, uma pessoa que está, um nutricionista, um empresário, tem tanto nutricionista na minha lista de gente que... Bom, enfim, a pessoa fala, de graça eu não quero. Porém, eu também sei que tem aquela pessoa que está mal, ganha bem, mas não pode gastar um valor comigo. Aí o que eu criei foi um desafio. Eu estou fazendo isso por um tempo de teste. Esse desafio é apenas R$62, o que, por Deus, eu já cobrei R$2.500 para entregar. Nesse desafio, eu vou fazer nessa energia. Então, qualquer um pode entrar. Aquele que achou que é barato demais, não tem pegadinha. Você vai me ver lá, eu vou estar lá com toda a energia e você vai falar, ô Bruno, não tem pegadinha. Agora, só não funciona para quem não assiste. Vai fazer o desafio, são 6 dias e nós vamos mexer em todas as áreas, em detalhe, fazer exercício, fazer prática. E a pessoa vai entender base e fundamentos. Então, posso pôr o link aqui? Você põe para mim? Tem um QR Code no QR canto Code? aqui da tela e tem o link na descrição e primeiro comentário fixado. Pessoas perguntam onde fazer. Vou repetir, hein, pessoal? Primeiro comentário fixado que se observar aqui vai estar o link na descrição. Vai ter o primeiro link que você vai ver, vai ser do desafio e se você está na televisão, o QR Code está na tela aqui. Show de bola. E por que eu falo isso? Porque eu já fiz muito, na pandemia, eu fazia só de graça. Não é bom, as pessoas não valorizam. Aí eu fiquei meio puto da vida e só comecei a ter programa de 15 mil. Aí muita gente que podia pagar 2, 3, 1.500, você falou, pô, Bruno, você ficou muito longe. Eu falei, não, espera,
Então, de tempos em tempos, eu faço as doideiras para ninguém reclamar. É um valor abençoado. É um valor aí, abençoado. Olha, o primeiro encontro que a pessoa fizer já vale a pena, mas vai até o final, porque é uma coisa atrás da outra. Eu sou químico de formação, mas eu estudei muito desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tenho 35 livros, e eu peguei não só estes 2 livros que eu trouxe aqui, mas vários outros, e a minha experiência. Agora, isso aqui não está no desafio, e eu vou ensinar. Boa, tá bom? Vou ter que pôr o óculos aqui, porque de uns tempos para cá eu estou precisando de um aumentador de letra. Silvio Santos, né? Você vai escrever isso aqui e vai pôr na sua carteira. Este é um cartão mágico com a sua letra, ó, tá aqui com a minha letra bem feia. Este é um cartão mágico que atrai dinheiro de múltiplas fontes e possibilidades. Esse é um decreto de abundância que transforma a minha carteira em um ímã que atrai e multiplica dinheiro. Quanto mais eu leio esse cartão, mais poderosa se torna a minha carteira. Você vai deixar esse papel aqui, vai ficar junto com a sua carteira. Não adianta só pôr aqui. Uma vez por dia, quando você for pegar um dinheiro, 3 vezes por semana, no mínimo, você vai abrir e você vai ler. Hoje eu li de manhã cedo no hotel que eu estava. Tá aqui, ó. Carteira, com sempre um dinheiro que você fale tem e com esse cartãozinho aqui. Quantas dicas nós demos aqui do vocabulário da prosperidade. Eu estou feliz que eu acho que hoje a gente entregou aqui 100 medidas. O que você perguntou, acho que eu consegui falar. E eu tenho certeza, quem é que vai prosperar com a gente aqui? Quem é que vai com tudo? Quem é que vai falar, vai voltar para contar? E espero que mesmo antes de eu voltar aqui, tomara que você me receba, logo, que eu estou vindo muito aqui, antes de eu voltar, as pessoas já voltem nesse episódio. Também quero pedir que compartilhe esse episódio para os teus amigos, para as pessoas que reclamam de dinheiro, para as pessoas que você gosta. Olha quantas dicas nós demos aqui, não tem como não mudar a vida da pessoa, não é? Exatamente. Se as pessoas aplicarem, escolhe uma, né? E aplica, já vai ter um resultado gigantesco. Agora, quantas você tem aqui de possibilidade? Tem o desafio que você vai ter algo super aprimorado. Então, não tem mais desculpas. Todos aqueles questionamentos também que a gente fez aqui fazem parte das tuas dúvidas, o problema acabou, você vai ter a oportunidade de dar um upgrade nisso. E eu quero agradecer mais uma vez, amigo. Cara. Agora eu quero ver o dia que você vai lá, né? Lá agora eu vou ter que ir lá. Eu tô sentindo que tá chegando. Tá chegando. Eu tô planejando uma viagem pro sul aí com a família. Vamos aproveitar e fazer essa... Deixa eu pagar uma janta um dia ou um almoço, né? Vamos. Só que faz dieta antes de ir, porque o negócio lá é sinistro. Aí sim, hein? Olha, do fundo do meu coração, eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, quem não nos conhecia, quem já conhecia, comenta, quem compartilhou para outro amigo, escreve, compartilha, que eu quero vir aqui por uma energia boa para você. Você pode prosperar. E eu acredito que a prosperidade, ela é liberdade. E quando eu tenho liberdade de resolver os problemas que o dinheiro pode resolver, me sobra tempo para pensar em caridade, em Deus, em diversão, em alegria, em ser uma pessoa melhor. A gente vai se tornando amargo porque os problemas materiais vão tirando muito foco de toda a luz. Eu acho que parece que os filmes da Matrix é uma grande manipulação maior para a gente não brilhar, cara. E quando eu descobri isso, eu falei, isso vai ser a bandeira da minha vida. Então, quando eu venho aqui cutuco e falo, você tem que ser rico, você tem que pagar imposto, você tem que ajudar os outros, você tem que se mover, você tem que mostrar para tua família, mas se a tua família não te aprovar, vai sem eles, vai vibrar nisso, vai ser isso, e se você concorda comigo, fala, é meu e eu vou buscar, bate no peito e diz, é meu e eu vou buscar, que é essa energia desse podcast de hoje. O é meu eu vou buscar, é seu você vai buscar, bate no peito e diz, eu posso, eu mereço, eu sou digno, eu tenho direito, porque você é uma porta aberta para o sensacional. Você merece sensacional. Muito obrigado por hoje. A gente se vê em breve, com certeza. E faça o meu desafio, que vocês vão ver que incrível que é.